Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versos 9 e 10. Lembrando que estamos meditando sobre oração. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Deus existe. Esta é uma convicção que nos une a todos. Pelo menos eu imagino que nos una a todos nesta noite, neste lugar. Deus existe. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus, capítulo de número 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus existe. Talvez você jamais tenha tido dúvidas a esse respeito. Talvez já tenha passado pelas suas crises. Mas a pergunta mais importante que nós temos que responder é que implicações essa existência tem nas nossas vidas. Que Deus existe, todos nós já assumimos. Mas qual a relevância, qual o impacto dessa existência sobre nós? É possível nos relacionarmos com esse Deus que existe? É possível que Ele participe da nossa vida ou que nós participemos da vida dEle? Deus existe, mas isso de algum modo me afeta? Ou eu sigo vivendo como se Ele não existisse? Os teólogos fazem uma distinção entre o chamado ateísmo teórico, que é quando uma pessoa diz, não, Deus não existe, e ateísmo prático, que é quando alguém diz, Deus existe, mas vive a sua vida como se Ele não existisse. Se Deus existe, é importante, é urgente que eu compreenda, que eu conheça, que eu entenda a realidade da sua participação na minha história, na minha vida, no nosso mundo. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de Deus. Quando alguém diz, existe um lugar, perto de não sei onde, você pode até acreditar nessa informação e jamais se interessar em conhecer esse lugar, jamais passar por lá, jamais vislumbrar a beleza desse lugar. Mas é só um lugar. Se eu digo Deus existe, então eu quero ir a fundo nas verdades a respeito dessa existência. Porque afinal de contas, se Deus existe, tudo mais é secundário. A teologia antiga se dizia assim: Deus, único ser necessário, tudo mais é contingente. Se há Deus, eu quero conhecê-lo. Se há Deus, eu quero me relacionar com Ele. E nós cristãos, nessa busca, somos tão privilegiados, saímos tão na frente, porque nós não cremos apenas que Deus existe e que essa existência deve nos mover de alguma forma. Nós também cremos que esse Deus que existe deseja se relacionar conosco a ponto de ter visitado a história do mundo, a história da humanidade, Ele mesmo encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Porque todas as religiões partem do princípio que Deus existe. Contudo, a maioria está buscando um caminho de chegar até Ele. Nós cristãos cremos que Deus existe e que Ele veio até nós. Em Jesus Cristo veio até nós e nos propôs um caminho de relacionamento, de intimidade, de amor. Deus é amor. Então eu quero me relacionar com Deus. Quero amá-lo.
Quero ter intimidade com Ele. O salmista diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E há modos para nos relacionarmos com Ele, caminhos, maneiras. A palavra dEle, por exemplo. Deus nos deu a sua palavra nos ensina tantas coisas lindas. Sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre os valores do reino de Deus. Mas nós também temos a oração. E a oração é uma das marcas na vida daqueles que querem ter um relacionamento com Deus. A oração. A oração é de fundamental importância para aqueles que anseiam um relacionamento com Deus. Na oração, nós nos relacionamos com Deus. Na oração, nós não só falamos com Deus, mas também derramamos o nosso coração para sermos capazes de ouvi-lo falar. Interessante como Dietrich Bonhoeffer fala sobre esse mistério, sobre esse privilégio, sobre essa bênção. Ele diz que somos privilegiados em Deus, não apenas porque nos deu a sua palavra, mas também pelo fato de que nos empresta seus ouvidos. Que verdade preciosa! Deus ouve orações. Deus ouve orações. E a oração na Bíblia tem um papel, tem um lugar primordial. Quantos versículos sobre oração? A ponto de alguém como Paulo, que orava muito, chegar a dizer: orem sem cessar. Orem sem cessar. Jesus disse que nós temos o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E como Jesus orou? Jesus orava tanto que se indignava que os seus discípulos não podiam acompanhá-lo nem uma hora em oração, sobretudo no momento mais difícil. Jesus orou. E eu imagino que as orações de Jesus eram tão intensas, tão maravilhosas, revelavam uma intimidade tão profunda com o Pai, que um dia os seus discípulos lhe chegaram e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Isso você encontra no Evangelho de Lucas, que apresenta essa pergunta dos discípulos como contexto no qual Jesus proferiu essas palavras que nós conhecemos hoje como oração do Pai Nosso. No Evangelho de Lucas, Jesus reage ao pedido dos discípulos, lhes ensinando essa oração. No Evangelho de Mateus, ele está presente no sermão mais conhecido de Jesus, o mais extenso registrado nas Escrituras, o Sermão do Monte. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1, até o último verso do capítulo 7. Que oração maravilhosa! Que não pode ser compreendida ou recebida por nós como uma orientação sobre o que orar. Uma vez que Jesus não disse: vocês orarão isso. Ele disse: vocês orarão assim. Não é sobre o que, mas é sobre como. Até porque a oração que nós chamamos Pai Nosso jamais foi repetida. Em nenhum ponto da Bíblia você a encontra outra vez. Jesus mesmo, que fez tantas orações, não a repetiu, exceto uma de suas frases, num momento muito pontual. A igreja iniciante, que orou tantas vezes, e nós temos registros dessas orações no livro de Atos dos Apóstolos, jamais repetiu essa oração. O apóstolo Paulo, que comenta com a igreja sobre as orações que fazia em favor da igreja, dos crentes do mundo, também jamais repetiu as palavras dessa oração. Porque, ao que tudo indica, todos entenderam do que se tratava. Não é um vocês orarão isso, é um vocês orarão assim. Não é um modelo de palavras, mas é um modelo de coração. Não é sobre o que dizer, mas sobre como nos apresentarmos diante do Senhor. Não são as nossas palavras, é a nossa alma. Até porque Jesus falou de um povo que honrava a Deus com os lábios, mas tinha o seu coração longe de Deus. Aí quando eu entendo que essa oração é mais um como do que um quê, é mais sobre quem eu sou do que sobre o que eu digo, é mais sobre a qualidade do meu relacionamento com Deus do que a precisão das minhas palavras, aí lições extraordinárias, abençoadoras, saltam aos olhos nesses primeiros versos que nós lemos.
E eu quero compartilhar 4 lições com você, em nome de Jesus, para pensarmos um pouco sobre oração. Amém, irmãos? Estamos juntos até aqui? Juntos? Amém? Primeira lição. A oração como adesão. Se você estiver anotando, anote aí. A oração como adesão. Jesus começou a sua oração dizendo: Pai, veja, qualquer um pode olhar para o céu e dizer: Deus me ajude. Qualquer pessoa, ainda que com o coração fechado, distante de qualquer caminho de fé, no momento grave da sua vida, pode olhar para o céu e dizer: Deus me socorra. Qualquer pessoa indignada, revoltada, com ódio, com raiva, pode dizer: Deus, acabe com isso. Ou acabe com alguém. Mas só quem sabe algo sobre Deus pode chamá-lo Pai. E só chama Deus de Pai quem se reconhece na condição de filho. E só se reconhece na condição de filho quem reconhece em Jesus o Filho, que deu a sua vida para nos tornar filhos de Deus. O Evangelho de João começa de modo brilhante, maravilhoso, dizendo: Ele veio para os que eram seus. Os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa descoberta de Deus como Pai é imediatamente uma descoberta da nossa existência como filhos. E quem chama Deus de Pai não busca um relacionamento distanciado com Ele, não busca se afastar dEle, não busca uma distância de segurança em relação a Ele. Quem chama Deus de Pai quer viver a experiência de filho, de modo que a sua oração se torna uma declaração de adesão e de fé. Senhor, eu falo contigo porque creio que Tu és meu Pai. Senhor, eu oro a Ti porque reconheço a Tua paternidade na minha vida. E eu quero me aproximar de Ti na condição de filho. Das estratégias que o inimigo usa através desse espírito religioso que reina toda a sociedade, toda a cultura humana, todos os tempos, convencer as pessoas que o relacionamento com Deus deve ser burocrático e frio. Deus é um Deus rigoroso, rancoroso, cheio de milindres, não me toques, que precisa ser adorado a partir de rotinas, repetições, rituais pré-definidos e que só abençoa aqueles que realmente conseguem cumprir o protocolo à risca. Otto Maduro definiu a religião como um conjunto de crenças e práticas que visam atender às demandas divinas para que o divino atenda às demandas humanas. Simples assim, burocrático assim, duro assim. Jesus veio para dizer: Deus é seu Pai. Deus é Pai. Ele é o Pai com quem nós podemos falar. Ele é o Pai a quem podemos recorrer. Ele é o Pai diante de quem podemos nos apresentar. Irmãos, como tudo muda quando nós descobrimos Deus como Pai. E aí as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos medos, contra os quais sempre lutamos, ficam também em segundo plano, diante do convite amoroso daquele que diz: vocês me buscam e me encontram quando me buscam de todo o coração. Daquele que diz: vocês são meus filhos, filhos amados em quem eu tenho muito prazer. Vocês podem confiar em mim. E ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel, porque não posso negar a mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse Pai, Jesus continua, é Pai nosso. Porque ao mesmo tempo em que eu reconheço Deus como Pai, eu reconheço os tantos filhos que Ele tem e que são meus irmãos. A oração que Jesus nos ensinou nos chama a atenção para a nossa existência comunitária. Porque oração não é alguma coisa que a gente pratica individualmente, a gente pratica pessoalmente, mas não individualmente, a gente pratica como um corpo. Porque esse Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai, orando ao Pai, pediu ao Pai que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. E esse aderir à fé
que significa aderir à vida de filhos, também é um aderir à vida em família, à vida comunitária, porque não existe cristão sem igreja. E obviamente eu não estou falando aqui de igreja como instituição, que é um desvio na nossa compreensão de igreja, porque igreja na Bíblia nunca foi instituição. É o corpo de Cristo. E me convida a orar com os meus irmãos. E me convida à oração dos outros. E nos convida à oração de intercessão. Porque chamar Deus de Pai Nosso significa que eu tenho compromisso de oração com os meus irmãos. Que nós podemos orar juntos e orar uns pelos outros. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito, Jó capítulo 42. Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Já deve ter acontecido com você, orar por alguém e Deus abençoar a sua vida. E Jesus ainda diz que se 2 de nós concordarmos a respeito de qualquer coisa, o Senhor a fará. Interessante como até casais têm dificuldade de orar juntos. Um dia, falando sobre isso, um homem me disse assim: pastor, eu tenho tanta vergonha de orar com a minha mulher, e eu com essa falta de educação que me é peculiar, e tentando quebrar um pouco o gelo, falei assim: vergonha de ficar nu na frente dela você não tem não, né? Feio desse jeito. Vai fazer uma oração. Mas de repente, isso é verdade. Porque é mais fácil ficar nu no corpo do que ficar nu na alma. E o inimigo sabe que quando 2 concordam acerca de qualquer coisa, o Senhor a faz. Então ele batalha no sentido de casais não orarem juntos, porque quando casais oram juntos, coisas maravilhosas acontecem. São necessários 2. E quando marido e mulher concordam, concordam mesmo. Já parou para pensar nisso? Se o irmão vem pedir oração para mim e diz: pastor, ora para eu conseguir emprego. Eu estou sonhando em trabalhar em tal empresa e tem um processo seletivo lá, eu estou inscrito, mas Deus precisa me abençoar. Ore por mim, pastor, por favor. Eu oro. E eu posso até citar o versículo: Senhor, a tua palavra diz que quando 2, mas eu tenho que confessar aqui, talvez você nunca mais me peça oração. Mas eu não estou comprometido. Você entende isso? Eu nem sei do que se trata, eu não conheço essa empresa, eu não sei como que é a sua vida profissional. Então eu oro porque eu me sensibilizo com a sua busca. Mas quando um marido diz: bem, ora para eu conseguir esse emprego, a esposa olha para ele e diz assim: mas eu não queria que você fosse trabalhar lá. Você sabe como foi quando você trabalhou numa empresa parecida? Nossa casa desmoronou. Então, quando uma esposa diz: bem, eu vou orar por você e com você sobre isso, isso é concordância. Porque quando a esposa da gente, irmãos, não concorda com algo, não adianta falar, não adianta insistir, não adianta nada, ela vai continuar. Ela pode dizer assim: faz o que você quiser. Que bom quando um casal chama Deus de Pai Nosso em casa. Porque o pai que eu entendo que é meu também é dela ou dele, e ele vai nos ajudar nesse relacionamento. E vai nos ajudar com os nossos filhos, que também são filhos dele, mais do que nossos até. Então Jesus está dizendo: não vivam isolados, numa espiritualidade vazia e sem sentido. Estejam juntos e orem mesmo, porque Deus ouve orações. Pai Nosso. É preciso aderir à vida de filho. E é preciso aderir à vida de irmãos. Por isso a oração como adesão. Amém, irmãos? Segundo, a oração como adoração. Anote aí. Oração como adoração. Pai nosso que estás nos céus. Todos nós sabemos que Deus não está somente nos céus, mas também aqui conosco, nesta terra. O salmista já dizia isso: se eu subir aos céus, tu lá estás, mas se eu descer ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomar as asas do alvorada e fugir para o mais longínquo mar, tu lá estás também. Para onde fugirei da tua presença? O salmista do Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus, a onipresença de Deus para nós é um conceito fundamental. Mas de repente Jesus está dizendo que nós devemos nos referir ao Pai Nosso que está nos céus. Por quê? Calbart nos explica que o segredo
é exatamente a frase que vem na sequência: santificado seja o teu nome. Não se trata de uma localização de Deus. Deus está no céu e apenas lá, ou mora lá, ou qualquer coisa assim. Mas se trata daquele reconhecimento de que Deus é Deus e que o seu nome deve ser santificado. Eugene Peterson escreveu: Deus não é um de nós, nem mesmo o melhor de nós. Deus é Deus. O conceito de santidade na Bíblia, Jesus disse: santificado seja o teu nome, é um conceito muito interessante. Originalmente, ele está ligado à ideia de separação. Uma pessoa santa seria uma pessoa separada. Mas como assim separada? Eu costumo dar um exemplo bem simples e bem bobo. Imagine a senhora que vai fazer uma torta de maracujá. Minha sugestão: ponha chocolate, ok? A senhora tem uma cesta de maracujás em casa, com 12, 15 maracujás. Mas a receita que a senhora vai usar pede 4. Com 4 a senhora faz o que precisa fazer. Então a senhora vai até a cesta de maracujás, que tem vários maracujás, e separa 4. Esses 4 não são melhores em tese do que os outros que ficaram no cesto. Mas a partir desse ato, eles ganharam um propósito. Veja, o pastor está falando do propósito do maracujá. Vamos em frente. Há uma finalidade para eles. O exemplo é simples, mas é simples também o conceito, porque quando Deus separou Israel, é exatamente disso que se trata. Israel não era melhor do que nenhum outro povo, mas Deus lhe concedeu uma finalidade, um propósito. Por isso em Levítico se diz: ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Mas quando essa expressão, esse conceito é aplicado a Deus, ele exige um pouco mais de esforço para a compreensão. Porque Deus não foi separado por alguém para uma finalidade. Novamente, Calbart nos ajuda quando diz que chamar Deus de santo é entender que ele é o totalmente outro. O que isso significa? Significa que, se nós somos separados com uma finalidade e somos distanciados de uma determinada vida para uma outra, Deus não está separado por uma distância, mas por uma distinção. De modo que Deus é santo porque ele é distinto, porque ele é excelso, porque ele é exaltado entre as nações, porque tudo que ele é nós não somos, e tudo que nós somos ele não é, porque ele é Deus. Então, santificar a Deus não é torná-lo santo, coisa que ele já é, mas é distingui-lo de modo que a minha postura diante dele seja de absoluta exaltação, temor e reverência. E as pessoas de oração que eu conheço nessa vida são pessoas extremamente reverentes a Deus, que respeitam o caráter de Deus profundamente. Nenhuma pessoa de oração mesmo se atreve a olhar para o céu e dizer: Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que eu faço contigo. Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu acho que nem crente eu quero ser mais. Deus, eu vou te dar mais 2 dias para resolver esse problema, senão depois eu vou tentar fazer do meu jeito. Não está no coração de quem reconhece a santidade de Deus esse tipo de abordagem, porque Deus é santo. E santificar o nome dele significa distinguir o quanto esse nome está acima de tudo. O apóstolo Pedro, falando sobre Jesus, falou isso. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí você se lembra do mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É com outro coração que a gente se aproxima de Deus, irmãos, com um coração de adorador. A gente não se aproxima de Deus com um coração pedinte, mendicante. A gente pede, a gente clama, a gente suplica, porque a gente precisa. Mas a gente se aproxima de Deus não como quem precisa, a gente se aproxima de Deus como adorador. Deus procura adoradores que o adorem como? Diga comigo.
em espírito e em verdade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que a minha vida seja um instrumento de distinção, dignificação do nome do Senhor. Que as pessoas vejam na minha vida de oração que eu honro o Senhor. E que as pessoas honrem o Senhor, orando a Ti como Pai, mas sem jamais se esquecer que Tu és Deus. Ricardo Gondim certa vez disse assim: Deus me chama de filho, mas há momentos em que eu me reservo o direito de chamar-lhe apenas Senhor, porque eu sou filho, mas também sou servo. Isso é tão bonito, porque o Deus que nós chamamos Pai é Deus acima de tudo que nós conhecemos. E isso não nos apequena, irmãos. Pelo contrário, isso nos ajuda a amar ainda mais a Deus, porque a adoração, como um reconhecimento de que Deus é tão digno, tão grande, tão maravilhoso, é também uma descoberta de que esse Deus tão grande, tão digno, tão maravilhoso, se importa conosco e ouve as nossas orações. Você tem valor para Deus, veja só. Veja só isso. Você tem valor para Deus. Adore o Senhor. A oração como adoração. Amém? Terceiro, a oração como anseio. Anote aí, a oração como anseio. Acompanhe comigo, por favor, eu preciso muito da sua atenção agora. Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. E eu preciso entender o que é que Jesus diz ou queria dizer quando se referia ao reino. O reino de Deus é muito mais do que o modo de governar de Deus. O reino de Deus, novamente Calbart nos ajuda, é o fim e o propósito da história. Quando Jesus diz o reino de Deus é chegado, ele estava obviamente se referindo à sua própria manifestação diante da humanidade. Razão pela qual o teólogo Joaquim Jeremias diz que o reino de Deus é o próprio Jesus. Jesus é o reino de Deus. Tem um outro teólogo chamado Oscar Cullmann, que faz uma distinção que foi como um acender a luz na história da teologia. O reino de Deus tem a dimensão do já e a dimensão do ainda não. O reino de Deus já veio com Jesus, mas ainda não está consumado, porque Jesus ainda não voltou segunda vez. O Jesus que veio primeira vez prometeu voltar segunda para fechar a história. Jesus veio primeira vez para redimir a história e virá segunda vez para consumar a história, para assumir as rédeas definitivas da história. Então veja, os discípulos que ouviram Jesus dizer Pai Nosso, ouviram Jesus dizer Pai Nosso de viva voz, estavam ali com ele. E quando alguém perguntou por que seus discípulos não jejuam, Jesus respondeu: como podem jejuar os convidados do noivo enquanto o noivo está com eles? Haverá um dia em que o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Mostrando que há uma diferença em estar ali com Jesus e estar sem ele, ali, diante dos olhos, podendo ser tocado ao alcance das mãos. Quando nós oramos, vem o teu reino, a dimensão escatológica, ou seja, relacionada ao fim, consiste em que vem o teu reino. É quase como dizer Maranata, que é a expressão do Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata. Então vem o teu reino significa que nós ansiamos pelo retorno glorioso do Senhor, pelo desfecho da história. Deixa eu esclarecer um pouco isso com um exemplo. Há 2 semanas eu fui pregar no Uruguai, num conjunto de colônias da Igreja Valdense, a 100 quilômetros de Montevidéu. Estava sem sinal de celular e eu podia usar a internet algumas poucas vezes por dia. Fiquei 5 dias lá. Foi uma bênção. Louvado seja Deus, que experiência poderosa. Contudo, Cristiane não pôde ir comigo. Então, naquele lugar remoto, desconhecido para mim, eu precisava alguns momentos do dia
encontrar uma oportunidade de usar um sinal de internet para me comunicar com ela. E eu me comunicava com ela. Falava com ela, contava o que estava acontecendo ali. Ela me contava o que estava acontecendo lá e nós falávamos. Mas enquanto eu conversava com ela pelo celular, o que eu sentia era um desejo profundo de estar em casa. Então note, eu falava com ela. Eu conversava com ela, mas o que eu queria mesmo é estar com ela. O que eu queria mesmo é estar em casa. Embora nós podíamos nos falar, e eu podia falar e ouvir, o que eu queria mesmo era estar. Então a oração para mim, ela tem esse aspecto. Vem o teu reino, vai nessa direção. Eu oro. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que Ele fala comigo, mas o que eu queria mesmo, irmãos, é estar lá. O que eu quero mesmo é que o reino venha. Eu sei que Deus ouve quando eu oro, mas o que eu quero mesmo é que Jesus volte. Eu sei que quando eu oro, Deus atende, mas o que eu gostaria mesmo é que a história chegasse ao seu fim. Eu sei que quando eu oro para Deus me curar de uma enfermidade, Ele me ouve e às vezes até me cura, mas o que eu queria mesmo é estar com Ele naquele lugar onde já não há nenhuma enfermidade. Eu sei que quando eu peço a Deus para restaurar o meu relacionamento com alguém, Deus me ouve e pode até me atender de um jeito ainda maior do que eu estava imaginando, mas o que eu quero mesmo é estar com Ele naquele lugar onde nenhuma barreira vai existir. Eu sei que quando eu oro, Deus me ouve, eu sei. E às vezes aplaca a minha dor, e às vezes conforta o meu coração, mas o que eu queria mesmo é estar lá, onde a última lágrima vai ser enxugada dos meus olhos. É uma saudade de Deus. É um desejo de estar com Cristo. Paulo sentia isso quando ele dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não porque a vida esteja ruim, ela não está. Não porque as coisas sejam tão difíceis, no meu caso não são. Mas é porque eu sei que me aguarda uma vida infinitamente melhor. E não é um melhor em termos de um desfrutar de mais qualidade ou de melhores venturas. É um estar com Jesus que é infinitamente melhor. Então quando eu oro, eu sei que Deus me ouve. Mas o que eu queria mesmo era estar na mesa em que Ele servirá pão e vinho. Eu sei que quando eu oro, Deus me ouve, mas o que eu queria mesmo é ouvir: vinde a mim, bendito de meu Pai, para o gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Eu sei que Deus me ouve, mas o que eu queria mesmo é ouvir a trombeta tocar. Então quando eu oro, vem o teu reino, eu estou considerando que cada oração minha é falar com aquele de quem eu tenho muita saudade, entende? É como falar com alguém que faz muita falta. Eu estou falando, eu estou ouvindo, mas faz tanta falta. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Esse mundo é mau. Quando a gente acha que tudo está entrando no eixo, de repente sai tudo do eixo de novo. E a gente é curado de uma enfermidade hoje e está doente de novo amanhã. E tanta gente que a gente já perdeu. E quando eu oro, vem o teu reino, eu sei que eu vou reencontrar tanta gente. Gente boa, gente de Deus. Gente que já desfruta essas promessas que eu creio tanto que são para mim. Vem o teu reino. Porque esse mundo não é nosso. A gente não é daqui. Somos peregrinos em terra estranha. Vem, Senhor Jesus. Para a gente ir para casa. A vontade de ir para casa. E eu não estou sofrendo nada aqui. Mas, irmãos, nós estaremos com Jesus. Que coisa boa tem aqui que é melhor que isso? Vem o teu reino, é oração como anseio. Eu oro, mas o que eu queria mesmo é que a gente estivesse junto. Porque a minha oração tem tanta barreira, eu nem oro tanto assim. Eu mais sei que tenho que orar do que oro. Mas quando Ele voltar, nem isso será um problema. Vem o teu reino, venha o teu reino. E por último, irmãos, para terminar, a oração como submissão. Anote aí, a oração como submissão. Porque enquanto o reino não vem, em definitivo, enquanto a gente fica na dimensão do já e do ainda não, a gente tenta ser instrumento de Deus nesse mundo. E é aí que a gente diz: seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Toda oração é um submeter-se a Deus. Calvino diz que nenhuma oração verdadeira é feita sem que o coração almeje santidade. Seja feita a tua vontade, que é a frase que Jesus voltou a repetir. Seja feita a tua vontade.
seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade no céu não encontra barreiras, mas na terra nós somos barreiras. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. A começar em mim, a começar em mim. Ó Deus, Pai maravilhoso, Senhor da nossa vida, que privilégio podermos chegar neste momento diante da Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra e aprendendo aquilo que a Tua Palavra tem para nos ensinar. Obrigado por esta pregação, Senhor. Obrigado por cada desafio que nos foi feito pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que o pregador é só um instrumento do Teu Espírito, que é quem fala, quem convence, quem toca, quem transforma. Que o Teu Espírito Santo produza em nós os frutos necessários, frutos de arrependimento, de amor, de misericórdia, de pregação do Teu Evangelho. Senhor amado, aplica a Tua verdade em nossas vidas e que sejamos cheios desse Espírito Santo para fazermos a Tua obra e honrarmos o nome do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, dá-nos uma boa noite de descanso, dá-nos a renovação de alma de que necessitamos e que em tudo o Senhor continue nos ensinando e orientando, em nome de Jesus. Amém.